Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na Bíblia, capítulo 53, fala sobre um servo de Deus que morreu pelos pecados da humanidade depois de ter sofrido muito. Você poderia dizer quem é esse servo de Deus? Muito obrigado. O irmão aqui fez referência ao livro de Isaías, falando sobre um servo que vai vir e que vai morrer pelos pecados da humanidade. Existem muitos cristãos que acreditam que essa passagem fala de Jesus, que esse é o sofrimento que ele passou, que esse é o servo. Porém, observe a passagem de Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20, que tem a famosa mensagem que os missionários costumam dizer: a alma que peca morrerá. Porém, eles colocam um ponto final onde não existe um ponto final. Mas o verso completo diz o seguinte: a alma que peca morrerá. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticou. Então, de acordo com a Bíblia, o pecado não pode ser herdado. Então, o conceito da igreja, do pecado original, que Adão e Eva consumiram o fruto proibido, e por causa disso, os seres humanos nascem no pecado. E por isso Deus mandou o seu Filho primogênito, assim diz a igreja. Pela passagem de João, capítulo 3, verso de número 16. Essa é a passagem onde a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho primogênito à Terra. Apenas fiz um parênteses aqui sobre aquilo que você acredita. Agora vamos voltar ao conceito de pecado original, que não está em lugar nenhum da Bíblia, mas é sim um ensinamento da igreja. De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20, onde diz que o filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai pelos pecados do filho, a pessoa boa será recompensada por fazer o bem e a pessoa má pelo mal que praticou. Apenas por essa passagem se nega completamente o conceito de pecado original, através das palavras da própria Bíblia. O Alcorão também diz que ninguém poderá carregar o fardo do outro. Se Adão foi tentado a comer o fruto proibido, por acaso ele me perguntou antes de comer o fruto? Não, ele não me perguntou. Então, por que eu seria responsável por isso? Se ele tivesse me perguntado e eu tivesse dito sim, então eu seria culpado também. Mas ele não me perguntou antes de comer o fruto. Então, como eu posso ser responsável? Como poderia Deus ser tão injusto? No Alcorão, capítulo 4, verso de número 40, diz o seguinte: Deus não comete injustiças nem mesmo do tamanho de um átomo. O conceito de herdar pecados não está entre os ensinamentos de Jesus. Esse conceito de pecado original também não está coberto pela Bíblia. É um ensinamento da igreja e a Bíblia diz ao contrário. Então, aquilo que você está tentando me dizer sobre essa profecia de Isaías, infelizmente não está ligado a Jesus. Mas sim, os mensageiros vieram e a maioria deles sofreu, seja Moisés, ou seja Jesus, ou seja o profeta Mohammed. Que a paz esteja com todos eles. Ou seja, todos os profetas sofreram, e de acordo com os ensinamentos do profeta Mohammed, o teste de vida mais difícil entre todos os seres humanos foi dado aos profetas de Deus. Quanto mais difícil o teste, maior é a recompensa. Mas dizer que eles sofreram e que depois receberam os pecados da humanidade em suas costas não é justo. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Esse foi apenas um ensinamento da igreja e não pode ser encontrado em nenhum lugar, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Espero ter respondido a pergunta.